pessoas, no vídeo de hoje, retomando as atividades do mês das crianças aqui neste canal, vamos conversar um pouquinho sobre Memórias de Índio, uma quase autobiografia do Daniel Munduruku, que foi publicado em 2016 e que é um dos mais de 40 livros desse autor, todos eles, ou a maioria deles, voltados para o público infanto-juvenil. E talvez seja por conta deste público-alvo que esse livro aqui adquira um caráter extremamente didático, o que é um ponto muito positivo quando a gente pensa que trata-se de um livro que aborda a vida de um sujeito que pertence a uma cultura completamente diferente da nossa, ainda que não seja uma cultura tão distante quando a gente pensa em termos geográficos. E só por conta deste tom didático, ao abordar uma outra cultura ou um sujeito que pertence a outra cultura, eu já indicaria este livro aqui, tanto para crianças quanto para adolescentes, mas também para todos os adultos aí que eu conheço, não é mesmo? E além disso tudo, além desse caráter didático, é preciso considerar também que esse daqui é um livro escrito a partir da vivência endógena, quando a gente pensa na questão do mercado editorial e quando a gente pensa na questão da representação literária de certas camadas, de certos grupos da sociedade brasileira. Eu já fiz um vídeo aqui no canal há algum tempo falando um pouquinho sobre essa questão do mercado editorial, salientando sobretudo a situação ali da literatura marginalizada. Então, caso você não tenha visto aquele vídeo, veja lá. E eu estou citando aquele meu vídeo porque, afinal de contas, quando nós estamos falando de um livro escrito por um autor indígena, nós estamos sim falando de uma literatura que é marginalizada, de uma literatura que não consegue, muitas vezes, penetrar ali nas grandes editoras do grande eixo Rio-São Paulo, mas enfim, eu esmiuço um pouquinho melhor tudo isso naquele meu vídeo, cujo link vai estar lá embaixo. Pois bem, Memórias de Índio, então, é um livro que se divide em 4 partes. A primeira delas vai falar, evidentemente, da infância deste narrador aqui e, evidentemente, também da infância deste autor. E daí, pensando nesse primeiro capítulo, ele vai abordar, por exemplo, alguns aspectos culturais e sociais da vida de um sujeito que mora ali em uma aldeia e como esses aspectos sociais e culturais acabam se mostrando diferentes de todos aqueles que são próprios do ambiente urbano, chamado aqui, ironicamente, pelo autor em alguns momentos, de ambiente civilizado. Nessa primeira parte, então, que aborda esse período da infância do autor, o narrador vai nos contar aqui um pouquinho de como que é a organização de uma tribo, de como que é a família dentro desse sistema social completamente diferente do nosso. O autor fala aqui também nessa primeira parte de como um índio lida com o envelhecimento, com o trabalho, com o espírito de comunidade, que é uma coisa tão forte aqui na fala deste autor, com toda a questão da natureza, com toda a questão de uma sociedade que vai aos poucos perdendo espaço dentro de um solo que lhe era tradicional, de um solo que lhe era próprio, digamos assim. Só que, por outro lado, nessa parte, a gente entra em contato também com toda a dificuldade que este autor passou ali nos primeiros anos do ambiente, convivendo ali no ambiente escolar. Porque fora da tribo, esse autor aqui, ele não era mais o Daniel. Fora da tribo, ele era um índio. E com isso, já se evoca toda aquela ideia de uma carga individual e cultural muito grande, só que acaba sendo essa carga individual e cultural que é abordada aqui quando a gente pensa na figura do índio na sociedade fora de uma aldeia. Apesar de isso ter uma carga muito grande quando a gente pensa em questões culturais individuais, ainda assim o autor consegue transmitir tudo isso de uma maneira muito clara, ele consegue transmitir tudo isso de uma maneira extremamente simples ao leitor. E daí, pensando nisso, existem aqui 2 trechos que eu gostaria de ler para vocês, pensando nessa ideia dele como sendo um sujeito que se descobre índio a partir do momento em que ele vai ali para a escola. E daí tem um capítulo aqui da primeira parte que se chama Nunca Gostei de Ser Índio, e que diz o seguinte: nasci com cara de índio, dizem, mas só soube disso depois. Colegas de escola assim me definiram tão logo me viram chegando. É que eu cresci em uma pequena comunidade no interior do Pará. Era uma aldeia, mas lá ninguém se apelidava de índio. Todos tínhamos nome, sobrenome, parentesco, amigos e animais de estimação.
eu fiquei olhando para todas as partes procurando o tal índio. E isso daqui eu estou lendo no momento em que ele chega na escola e os outros alunos começam a apontar falando, olha um índio, um índio. E daí ele começa a procurar para ver o que diabos que era um índio. Mas enfim, achei que era um passarinho que eu não conhecia. Quando eles viram que eu não sabia do que falavam, começaram a rir. Só depois é que me dei conta de que eles falavam de mim. Pode parecer estranho, mas aquela palavra índio eu não conhecia. Meus pais nunca me chamaram assim. Meus irmãos também não. Meus outros parentes, idem. Era uma palavra que não cabia em meu pequeno vocabulário de português. Entendi então que meus colegas me deram um apelido. No começo eu até achei que era legal ter um, mas depois fui compreendendo que por causa dele, quase sempre eu era isolado nas brincadeiras, no pátio, na hora do lanche ou nas atividades escolares. Percebi que meu apelido era motivo de piada e minha origem era motivo de chacota. E isso me deixava muito triste. Então veja, em trechos como esse, o autor ele vai falar de uma questão completamente grave, pelo menos a meu ver, só que ainda assim ele faz isso com uma linguagem muito simples, pensando sobretudo nesse público que ele quer atingir, o que é uma coisa muito interessante aqui. Então veja, além de toda essa questão cultural, o livro também aborda, sobretudo nessa primeira parte aqui dedicada à infância, um pouco dessa temática do preconceito, das formas de dominação que estão ali presentes desde a escola. Porque o Daniel Munduruku só foi matriculado em uma escola da civilização, digamos, porque havia naquela época uma lei que obrigava os pais a matricularem os filhos em escolas da cidade. E de uma maneira muito crítica, este narrador aqui, e por tabela, este autor aqui, ao olhar para o próprio passado, ele começa a perceber que, na verdade, essa lei que obrigava os pais ali de indígenas a matricularem os filhos em uma escola, na verdade, era uma lei que favorecia o apagamento das culturas e das identidades originais desses povos indígenas. Então é muito interessante porque, ao mesmo tempo em que o autor vai e narra um pouco do período da sua infância, existe esse movimento reflexivo que só é possível porque, afinal de contas, apesar de ele estar falando da infância, o narrador já é um homem adulto. Então, essa oposição entre a criança e o adulto é uma coisa muito interessante porque graças a ela é que existe essa série de momentos extremamente reflexivos, sobretudo quando a gente pensa na relação que se estabelece entre este personagem e os demais alunos ali daquela escola que ele vai passar a frequentar. E essa primeira parte, então, ela começa lá quando o autor tem os seus 6 ou 7 anos, ou coisa que o valha, e se estende até os primeiros anos da adolescência, quando o Daniel começou a assumir uma postura cada vez mais resistente, uma postura de uma resistência cada vez maior com relação ali aos assédios que ele recebia naquela escola em que ele estudava, e ele faz esse movimento de resistência dele se aprofunda ainda mais quando ele começa a fazer parte ali de um grupo que era composto por figuras marginalizadas dentro da escola. Então é muito interessante observar como que ele passa de um índiozinho que ninguém queria bem até ser esse líder de um grupo que se empodera ali e fala, não, nós somos marginalizados, mas nós temos uma voz a partir de agora dentro deste ambiente. E é justamente neste momento ali que mostra essa virada no autor que a gente vai ter o encerramento da primeira parte e o início da segunda parte, cujo título é Juventude. E daí nessa segunda parte dedicada à juventude, a gente fica sabendo como foi para o autor fazer ali um curso técnico em paralelo ao ensino regular, como foi para ele ser de fato um adolescente e ter de lidar com problemas que todos os adolescentes têm ali neste período, sejam eles problemas no âmbito pessoal, como por exemplo os namoros, os medos, as dúvidas, as primeiras paixões e etc. Mas essas dificuldades também aparecem no âmbito social, digamos, ou pelo menos familiar, enfim, quando a gente pensa que o narrador aqui, em vários momentos, fica em dúvida sobre qual profissão ele deve seguir,
Tem vários momentos aqui em que ele começa a perceber que ele tende a ajudar financeiramente os próprios pais, porque a situação dessa família era uma situação um pouco complicada. Então veja, no fundo, nessa segunda parte, fica claro que todo adolescente tem problemas, independente do lugar onde ele vive, independente do grupo ao qual ele pertença. O que é uma coisa muito boa para criar uma identificação entre o leitor e este narrador barra autor aqui. Então acredito que, veja lá, do mesmo modo como na primeira parte existe uma identificação entre o narrador e o leitor, e um leitor mais jovem, aqui essa identificação também acontece quando a gente pensa em um leitor adolescente ou coisa do tipo, o que não significa que um adolescente não vá olhar para a primeira parte ou para a terceira, por exemplo, e ainda assim perceber que existe ali algo em comum com a própria vida, algo em comum com as próprias aflições, com as próprias dúvidas, enfim. E também é durante este período aqui da juventude que este narrador começa a perceber de maneira muito mais clara o que é ser um índio e quais as diferenças entre a tribo e a cidade. E toda essa reflexão que este autor começa a ter a partir desse momento ali da adolescência, acaba fazendo com que ele perceba que a cidade é um ambiente muito desigual, é um ambiente com pessoas completamente individualistas, com pessoas que perderam a capacidade de olhar para outra pessoa, de ajudar as outras pessoas sem procurar alguma coisa em troca, enfim. E é a partir então de todas essas reflexões que este adolescente aqui vai tendo ao longo desses anos ali dos 15 aos 17 anos, que ele começa a colocar na cabeça que ele precisa fazer alguma coisa, que ele precisa revolucionar tudo aquilo que está ao seu redor. E é justamente graças a essa visão que este narrador decide se dedicar ali à vida religiosa, porque ele começa a perceber que, sendo padre, ele vai conseguir chegar, como de fato ele chega, a algumas comunidades para poder ajudá-las de uma maneira tanto espiritual quanto material, quando a gente pensa em todo o trabalho como educador, por exemplo, que ele faz ainda no período em que ele estava no seminário. E aí, durante essa sua vida de padre, que acontece ali no fim da adolescência, o Daniel não apenas ajuda as pessoas a partir da leitura da Bíblia para que elas entendam qual é a posição que elas ocupam na sociedade em que elas vivem, mas ele também conhece novos lugares, como por exemplo a cidade de São Carlos, e eu achei isso muito legal porque ele gostou bastante daqui, mas enfim. O Daniel conhece novas pessoas e dentre essas pessoas está o Papa João Paulo II, e eu fiquei com inveja dele quando eu li esse trecho desse livro aqui. Para além disso, durante esse seu período religioso ali, o Daniel publica o seu primeiro texto, escreve e publica o seu primeiro texto, e aí ele já começa a ter todo um pressentimento do que viria a partir dali em sua vida, e tudo isso vai se desenvolvendo até o momento em que ele percebe que, por mais que ele goste de estar naquele ambiente, o seu lugar não é ali. E é justamente tendo este movimento, esse pensamento em mente que ele resolve abandonar a batina, e daí a partir do momento em que ele abraça uma vida secular, digamos assim, é que se inicia a terceira parte do livro, que vai falar então da vida adulta. E daí, nessa terceira parte, nós vamos entrar em contato com todas as mudanças advindas desse desligamento de uma vida de religioso. Então, a partir dessa terceira parte, a gente entra em contato, por exemplo, com o primeiro relacionamento amoroso sério que o Daniel vai ter, com a sua formação em filosofia, com a sua carreira como professor de filosofia, e daí eu gostei bastante deste momento aqui em que ele vai falando de como que foi a experiência profissional dele em sala de aula. E tudo isso vai indo até o momento em que ele de fato vai contar pra gente como foi o início da sua carreira como escritor e faz toda uma reflexão sobre a literatura indígena. E essa reflexão está em um capítulo chamado Mexendo com Sonhos, a literatura indígena. Eu achei bem interessante, bem pertinente este capítulo aqui, porque por mais que ele não fale da literatura indígena em termos teóricos, ele faz isso na condição de um autor indígena, o que é uma coisa muito interessante, diga-se de passagem. Então,
Postas todas essas coisas que ficam ditas aqui na terceira parte, a gente tem uma quarta parte que serve, na verdade, ali como conclusão de todo o livro e vai apenas amarrar algumas das argumentações que ele foi tecendo, principalmente ao longo desta penúltima parte aqui deste livro. E daí, como já fica explícito pelo próprio título aqui do livro, a memória vai ser o grande elemento articulador de toda essa obra. E como a memória é algo descontínuo, por mais que exista aqui uma sequência cronológica que começa na infância e se estende até a vida adulta do Daniel, ainda assim o modo de narrar não é um modo completamente sequencial, no sentido em que, no momento em que o autor está falando ali da sua vida adulta, ele em vários pontos se lembra de alguns eventos que aconteceram na infância. Do mesmo modo como, enquanto ele está ali se debruçando sobre a adolescência, ele já antecipa algumas coisas que só vão aparecer na terceira parte do livro e assim por diante. E para poder falar então de todas essas suas memórias, o autor faz uma reflexão muito interessante sobre a necessidade de termos uma memória a granel, como ele vai chamar aqui, que é aquele tipo de memória que vem em pequenas doses, uma memória que vem aos poucos, uma memória que vem ali misturada com o esquecimento e com a ficção. E ele faz essa reflexão já no primeiro capítulo aqui do livro, que faz às vezes então aqui de um prefácio ou coisa do tipo. E daí nesse primeiro capítulo chamado Memória a Granel, introduzindo nossa conversa, o autor diz o seguinte: nossa memória fraciona, divide, separa nossas lembranças, faz isso para nos proteger. Nossa memória é seletiva para proteger-nos de nós mesmos. Aqui escrevo minhas lembranças de tempos já vividos. Todas são quase verdadeiras, outras são quase falsas. Algumas são inventadas para dar mais emoção. Há também as que se misturam, e eu já não sei distinguir se as vivi ou se as inventei. Isso faz parte da nossa sobrevivência. Peço que não julguem minhas invencionices como se fossem mentiras e não aceitem as verdades sem questioná-las. Alguns desses escritos aconteceram na floresta por mim habitadas, e outros são da floresta que me habita. Entendam floresta como quiserem, mas não esqueçam que ela pode estar em qualquer lugar, inclusive na alma da gente. Então é justamente com essa reflexão sobre a memória que o autor coloca no início do seu livro que eu resolvi aqui, enfim, encerrar essa nossa conversa e deixando a forte indicação de mais essa leitura. Como eu acho que ficou claro nessa minha fala aqui, é um livro que ele vai agradar de fato todos os públicos e é um livro que eu julgo cada vez mais necessário, porque para mim é cada vez mais necessário que a gente aprenda a olhar para o outro. E não há melhor modo de fazer isso do que a partir de um olhar alheio, não é verdade? De um olhar que vivencia tudo que está sendo narrado, ou pelo menos que vivenciou tudo aquilo que está sendo narrado na pele, ainda que no meio dessas memórias aqui a gente tenha uma série de ficções, certo? Então é isso, fica aqui a minha indicação de mais essa obra incrível de verdade. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!